Senhor Jesus, nessa tarde, nós queremos dizer, meu Pai, do privilégio que temos de ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Pai Santo, de maneira especial quero pedir ao Senhor agora, que a Tua presença seja viva nas nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco, que o toque do Teu Espírito seja real e verdadeiro, que nada possa impedir o que o Senhor quer, o que o Senhor tem, o que o Senhor vai fazer. Meu Pai, nessa tarde, desperta o nosso espírito, meu Pai, para entender, para ouvir a Tua voz. Desperta os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, para ver e para ouvir a direção do Senhor para nós. É isso que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, por favor? Nessa tarde eu quero falar algo ao seu coração. Quero te ajudar a entender as coisas de Deus e o reino de Deus. Entender Deus. Uma das maiores... Desculpa, só minha garganta quis coçar agora, só para deixar eu tirar a coceirinha aqui, só um minutinho. Pronto, já foi. Uma das maiores dificuldades que os filhos de Deus têm, principalmente quem está começando a andar com Deus, é que é passado a visão de que para que nós possamos andar com Deus, nós temos que ser as pessoas mais perfeitas que existem na terra. É exigido de nós um grau de perfeição muito amplo. Acontece que toda pessoa, quando ela vem para Jesus, ela vem então com muitos comportamentos, muitas atitudes, que alcançam as várias áreas de sua vida, com hábitos. A coisa mais normal, a gente ver as pessoas chegando, tem o hábito de que, por exemplo, ela vai andando na rua, ela bate o dedão numa pedra. É a coisa mais normal, essa pessoa o quê? Xingar um palavrão. Um palavrão bem grande, tipo assim, ornitorrinolaringologista. Olha que palavrão. Ornitorrinolaringologista. É um palavrão ou não é? É. Isso, ou seja, na verdade, o ornitorrinolaringologista é o otorrino. É o médico de ouvido e garganta. É claro que você não vai dizer esse palavrão. Você tomou uma intuição, ornitorrinolaringologista. Nada. O que você vai xingar? Que inferno. Vou falar as palavras aí. Ai, que desgraça, mas que inferno, trem de Satanás, do capeta, cão do capeta. Normal. É assim que a gente resolve. Aí você fala, bispo, e depois que a gente está de crente muito tempo, você toma uma tropeção, você fala, tá amarrado, tá amarrado. A gente já não xinga daquele jeito. Fala, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, sai, Satanás. É assim, a gente muda, porque gera um outro hábito. Outra, quando a mãe vai xingar o menino danado, endiabrado, raça ruim de seu pai, raça ruim de sua mãe, desgraça ruim, desse jeito. Então, quando essa pessoa vem com esse hábito de xingar por tudo. Fora os nomes, que aqui na Bahia é a coisa mais normal. Xinga a pessoa. Vou usar uma palavra aqui, não vou falar a palavra, só vou falar a letra. P-O-R-R-A. Nossa, é a coisa que mais xinga aqui na Bahia. Homem e mulher xinga, mulher xinga. É ou não é verdade? Sim ou não? Xinga a outra pessoa, xinga o filho, xinga o homem, xinga a mulher, chama o Bahia, fala assim, ô Bahia, e xinga. Coisa mais normal. Hábito. Ficar irado por tudo. Por tudo mente por tudo. Então,
quando a pessoa vem, começa a andar com Cristo, e às vezes já tem um tempo que está andando, tem muitos hábitos errados na vida dessa pessoa. Muitos hábitos extremamente ruins. E aí então o que acontece? A pessoa vem e fala, eu quero andar com Deus, eu quero firmar. Mas eu não consigo largar essas coisas. Aí outro fuma, outro bebe. Aí tem um relacionamento conjugal todo errado. A vida toda bagunçada. E aí quando encosta no irmão, o irmão fica falando, mas você já é crente, você não pode xingar mais. Você já é crente, você não pode beber mais. Você agora já aceitou Jesus, você não pode fumar mais. Você já é crente agora, você não pode ficar casado, enrolado com esse homem desse jeito. Aí você não pode mentir mais. Você não... E aí a pessoa chega e fala, então pronto, estou lascado. Porque eu não consigo parar de xingar. Eu não consigo parar de mentir. Eu estou enrolada com esse traço desse homem, mas é o único que eu tenho. Não vou largar. Eu gosto desse negócio. Já tenho até filho com ele, mas não sou casado, mas tenho filho. Como é que eu vou largar esse negócio? Quer dizer que eu tenho que largar isso tudo para poder andar com Deus? O que acontece? Quando a pessoa vê esse monte de leis, a pessoa o quê? Vai embora. Se afasta. Porque ela não dá conta, ela não consegue o quê? Se libertar. Ficar livre daquilo. E outras situações, que a pessoa vem para a igreja, você tem a noção, ou tem a visão, de que todo mundo que está dentro da igreja, nos cultos, são pessoas retas, puras, santas, que não erra, que faz tudo certo, e que você é um imundo. Que você faz tudo errado, você não serve para nada, você é um zero à esquerda. E tem pessoas, então, dentro de casa que ajudam você a ficar sentindo um traste. Tem uma fala chata também que a gente usa, que tem determinado momento que a gente sente assim, o cocô do cavalo do bandido. Não é nem um cavalo, é o cocô do cavalo do bandido. Você está, ou seja, um estrume. Você está tão ruim que você se sente um estrume. Aí você fala, como é que eu, cocô do cavalo do bandido, esse estrume, vou andar com Deus? Eu chego na igreja, só tem o quê? Santo. Só tem gente pura. Só tem gente boa. Só tem gente o quê? Maravilhosa. E eu sou um zero à esquerda. Sou um problema. Faço tudo de errado. Gente, deixa eu dizer um negócio a você. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vai começar, eu quero ajudar você a entender o reino de Deus, a começar da escolha de Deus. Como é que Deus escolhe as pessoas que vão servir Ele? Porque todos nós temos aquela visão que Deus escolheu as melhores pessoas que tem na terra para servir Ele. Aquele que não mata, que não rouba, certinho, arrumadinho, todo ajeitadinho. Ô amigo, que Deus é esse? Você está falando? Eu vou te mostrar como é que Deus faz as escolhas dele. Se eu fosse Deus, eu não escolhia como ele escolhe, não. Faria diferente. Olha o que está escrito. Abre comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Vamos ver aqui para você ver a escolha que Deus faz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Olha o que está escrito aqui. Porque bem vedes, irmãos, está falando para os crentes. Vede na vossa vocação, ou seja, quando ele está falando da vocação, ou seja, é a vocação que você tem para se tornar filho de Deus e andar com Deus. Quem vai andar com Deus até o final da vida agora, diga aleluia. Então preste atenção agora. Vede na vocação sua de ser um filho de Deus, que não são muitos sábios segundo a carne, nem os muitos poderosos, nem muito nobres que são chamados. Olha para você ver aqui. Então aqui ele vai jogando fora a visão errada. Quem Deus chama? Ele não chama as pessoas que estão cheias de sabedoria.
Não chama aquelas pessoas que têm poder, os políticos, os endinheirados, os engenheiros fortes da vida. Não. Ele não chamou os sábios, não chamou os poderosos, nem os nobres de nascimento. Nem os nobres de nascimento. Ainda que no reino de Deus hoje, já existem pessoas pobres, pessoas médias, pessoas ricas e pessoas milionárias servindo a Deus. Mas os milionários é a minoria, viu? E eu vou ser mais claro com você. Se a igreja evangélica dependesse dos milionários para se manter, ela quebrava. Porque quanto mais milionário, mais murrinha é, mais canguinha é. A igreja evangélica ela é sustentada pelas pessoas pobres e pelas classes médias da igreja. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Não são essas pessoas sábias, poderosas e nobres de nascimento. Olha como é que Deus escolheu. Olha quem Deus chama. Versículo 27. Mas Deus escolheu quem? As coisas do quê? Quem aqui já foi chamado de louco? Levanta a mão. É por isso que Deus te chamou. Ó. Como é que é? Vou perguntando. Você que está em casa aqui. Quem já foi chamado de... Levanta a mão, quem está na igreja aqui. Quem já foi chamado de louco? Já foi chamado de louca? É por isso que Deus te escolheu. Todo mundo lá louca. Essa maluca. Essa tá tantando a cabeça. Tá louca, tá maluca. Tá... É isso mesmo. Deus falou assim. É essa que eu quero. E normalmente quando chama você de louca é por quê? Não quer nada com você. Diz que você tá doido, que você tá maluco. Te rejeita, te joga louco. É ou não é? Mas não. É esse que de Deus fala assim. Eu quero esse louco aí, esse maluco, essa louca, esse trem faltando. Essa menina parece que tá faltando um parafuso na cabeça. Aí outro fala, isso aí nem parafuso tem. Parece que não tem neurônio, isso não pensa, não raciocina. Pois é, então é exatamente esses daí que Deus chama, viu Josenilson? Viu Milmair? Viu Enira? Deus chama é as pessoas loucas, viu Evelyn Paula? Exatamente. Antônia Diogo está aqui. A Jamile. O Adriano. Então Deus chamou as coisas loucas para o quê? Para confundir as sábias. Olha, vem cá. Aquela que está servindo a Deus lá não era aquela maluca? Olha a bênção que é hoje na igreja. Outra. Deus escolheu as coisas do quê? Essa menina é fraca demais, gente. Para não falar assim, essa menina é preguiçosa. Essa menina é um encosto. Essa menina não vale nada. Esse menino, gente, comeu pão. Esse menino está cozido de preguiça, gente. Esse menino, como é fraco, como é frágil, como é uma criatura totalmente mole. Ô, lesma, ô, moleza. Lá em Goiás, a terra de onde eu vim, quando uma pessoa era muito fraca, a gente fala assim, ê, pamonha. Porque pamonha, lá em Goiás, é igual a acarajé, aqui é praga. Assim como tem acarajé em várias esquinas, é ou não é? Quando dá agora, por volta de 4 horas, está lotado de acarajé. Lá em Goiás, é pamonha. É pamonha. Inclusive tem até uma história engraçada, né? Tinha um pastor nosso, ele já faleceu, de minha idade, faleceu, deu piripaque no coração, chamado Genésio, ele era do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é muito crime, muita droga e tal, vocês sabem disso, né? Quando fala Rio de Janeiro, a gente lembra duas coisas, o carnaval, e lembra de quê também? Violência, das drogas, né? E aí ele mudou lá para Goiânia. O pastor Genésio mudou lá para Goiânia, o bispo Genésio mudou lá para Goiânia. E a casa dele era bem ampla, e ele estava no fundo da casa. E ele morava num bairro chamado Jaó. E era um bairro assim muito distante do centro da cidade. E aí quando dá por volta de 4 horas da tarde, passa-se uma Brasília velha, mas com a caixa de isopor atrás, com pamonha.
Então ele coloca na caixa, fica bem fresquinha mesmo, a pamonha, quentinha. E o cara sai no microfone, igual o cara do ovo daqui. Olha o ovo, olha a dúzia de ovo, olha o ovo, 30 ovos, 10 reais. Já foi 10, foi muito tempo, né? Agora tá 15, né? 12, 15. Olha o ovo, 15 reais, 15 reais. Né? Lá é assim. Olha a pamonha quentinha, pamonha de doce, pamonha de sal, olha a pamonha à moda, né? Como ele veio do Rio de Janeiro, ele chegou para a mulher dele e falou para ela, falou, bem, aqui é pior que o Rio de Janeiro. Falou, por quê? Escuta o que ele está falando no carro de som. Olha a maconha com queijo, maconha de sal, maconha de doce, olha a maconha. O cara falava, olha a pamonha, e ele estava com o Rio de Janeiro, ele entendia, olha a maconha. Que coisa de gente doida, né? E ele falando lá o tempo inteiro, lá assim, o cara falando, olha a pamonha, e olha a pamonha. Eu falei assim, é mesmo? Ele está falando, olha a maconha, eles vendem maconha na rua, e fala no carro ainda. E era a pamonha. E então, lá em Goiás, quando tem uma pessoa fraca, aí fala o seguinte, olha a pamonha, esse molenga, essa moleza. Tudo que manda fazer é uma moleza. Quem já foi xingar de molenga, de moleza, levanta a mão. É por isso que Deus te escolheu. Então, vou perguntar de novo aqui. Quem já foi chamado de louco? O pai já falou, ó louco, ó maluco. Então é por isso que Deus escolheu as coisas loucas. E escolheu as coisas fracas. Olha a escolha de Deus, gente. Ele não escolheu alguém que era nobre. Não escolheu alguém que era poderoso. Não escolheu alguém que era inteligente e sábio. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Exatamente. Quanto mais fraco é esse ser humano, é bem provável que o Senhor vai escolher ele. Para quê? Porque aquela pessoa que hoje é fraca, Deus vai escolher ela para trabalhar na vida dela, para ela o quê? Enfrentar os fortes, confundir os fortes. Vai pegar as coisas loucas para confundir aqueles que acham que são sábios segundo a vida. Olha o versículo 28 agora. Põe o 28. Deus escolheu as coisas o quê? Vis deste mundo. O que é uma pessoa vis, gente? Vi não é de ver, não. Vis quer dizer uma pessoa malvada, extremamente cruel. Ele foi extremamente vil com ela, ou seja, ele foi malvado, foi de crueldade, de ruindade. Quantas vezes na hora da raiva, o pai e a mãe falavam, bisca ruim, você é ruim mesmo, você é ruim, raça ruim de seu pai, raça ruim de sua mãe, isso não presta para nada. Quando você crescer, você vai achar quem te bate, quem te expõe, quem te humilha, quem faz mal a você, porque você é ruim. Você nunca ouviu isso, não? Quem já ouviu, levanta a mão. É mesmo? Pois é, por isso que você foi escolhido. Olha aqui, Deus escolheu o quê? As desprezíveis. Quantas vezes na sua vida você queria ser abraçado pelo seu pai? Ser beijada pelo pai? Ter colo de pai? Receber o carinho de pai? E ao invés de receber esse amor, receber esse afeto, receber esse carinho, o seu pai te desprezava. Fazia a maldade com você. Quantas vezes durante o seu crescimento, você queria receber o afeto da sua mãe? Uma mãe que beija, que abraça, que senta, te compreende, te aceita. Mas o que você recebe é o que? É o desprezo dessa mãe. Aquela mãe carrasco, duro. Porque diz que tem que criar assim para a pessoa ser uma pessoa de bem. E com isso, a gente cresce com um sentimento de desprezo aqui dentro.
que nós não somos bons o bastante. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Quando uma pessoa cresce como desprezível, aos olhos de pai, aos olhos de mãe, aos olhos de parentes, aos olhos de amigos, quando essa pessoa cresce, ela quer se esforçar muito para passar nos testes do pai, para passar nos testes da mãe, e ela quer passar para se sentir aceito, para que o pai a aceite, para que a mãe a aceite, para que a mãe possa chegar e falar, não, eu amo a minha filha, pelo menos por causa disso que ela faz. Ou seja, nós fazemos as coisas para tentar comprar o afeto, o amor e o carinho dos nossos pais, mas quanto mais a gente faz, tanto mais nós sentimos o desprezo deles. E não tem dor maior que essa, do que você se sentir totalmente desprezado pelos seus familiares. Por alguém que deveria chegar, chamar você para perto e te aceitar exatamente como você é, e ia corrigindo as coisas que não estão certas, mas pelo contrário. E tinha coisa mais terrível, quando os pais nos desprezavam, e quando fazíamos alguma coisa errada, o pai vinha e batia, a mãe vinha e batia. Depois que batia, ainda parecia que ficava de mal, deixava de falar com a gente. Você não sabe se era pior a surra ou é o silêncio, o desprezo de não conversar, de não estar junto. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Quem já passou por esse sentimento que você tem que passar nos testes o tempo inteiro para se sentir aceito? Quem já passou desse jeito? É por isso que Deus te escolheu. Olha aqui. É por isso que Deus te escolheu. As coisas que não são, para aniquilar as que são. Olha o versículo 29 agora. Por que que ele escolheu então essas pessoas desse jeito? As que não são, as desprezíveis, as vis, as fracas, as coisas loucas deste mundo, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que ninguém diga, foi a minha mão, foi a minha inteligência, foi a minha sabedoria. Porque a pessoa, por exemplo, por que é muito difícil um rico se converter? Porque o Deus dele é o dinheiro. Ele resolve quase tudo com o dinheiro aqui na terra. Então ele não se apega a Deus. Interessante, essa coisa da Covid, tem acontecido umas coisas bem... Teve uma família, pouco tempo atrás agora, eles moram aqui no Horto Florestal, num apartamento super amplo, muito grande o apartamento. São pessoas milionárias, gente. Só que a Covid caiu sobre eles e pegou um dos filhos. E aquela pessoa começou a dar a crise. Passou 3 dias em casa dando crise. Até que os médicos falaram, vamos internar. Internaram, foi para o quarto. Passados uns 3 dias, foi para a UTI. E daqui um pouco teve que entubar. Gente, e não tem dinheiro que tire a pessoa daquilo. Exatamente pelo fato de que para a Covid-19 não tem medicamento certo. Tem paliativos, que são tentativas para ver se ajuda a pessoa a mudar o quadro. De repente, nós podemos ver aquela família com tantos recursos financeiros, agora não tinha saída, estava totalmente suspensa nas mãos de Deus. Totalmente suspensa nas mãos de Deus. Ou acredita, ou confia,
ou então perde o filho. Aí eu vi naqueles dias que aquelas pessoas, o nível de sofrimento que elas passaram. E logicamente, nós podemos passar junto com elas e todos os dias num período forte de oração. Por quê? Porque uma coisa é a Covid normal, outra coisa é quando está na UTI, está entubado. E de repente recebe a notícia que o pulmão da pessoa está totalmente infeccionado, ela precisa de oxigênio 100% através das máquinas. Quantas milhares de pessoas, está chegando a 600 mil pessoas, que morreram assim. E aquela casa, naquele instante, pôde ver claramente que nada do que eles faziam, naturalmente falando, com a base financeira que tinha, nada gerava mudança no quadro. E agora se viram totalmente abalados. E agora tem que buscar a Deus. Ou busca ou morre. E nós pegamos firmes em oração. Aí ensinei eles a jejuar, a orar, a buscar a Deus. E entramos naquela guerra. E foram 26 dias assim, ó. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Para trazer aquele filho de volta. Para trazer aquela pessoa de volta. E trouxe. Já está curada, está restaurada, está totalmente liberto. Mas isso é a minoria que consegue fazer isso. A maioria se afasta de Deus. Agora, olha para você ver como que são as escolhas de Deus. Volta lá no 27, por favor. Deus escolheu as pessoas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Verso 28, Deus escolheu as vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então, Deus escolheu essas pessoas. Aí eu te pergunto, se Deus escolheu você, escolheu a mim, que são as coisas loucas, as fracas, as vis, as desprezíveis, as que não são, como é que você agora está se sentindo desvalorizada ou desvalorizado, querendo se afastar de Deus, achando que você não serve para o reino de Deus, porque você é ruim demais? Preste atenção. Você está aqui na igreja, não foi porque você quis, foi porque o Senhor te escolheu. Quando Deus te escolheu, Ele já sabia, me perdoe a sinceridade, Deus já sabia a tranqueira que você era. Quando Deus me escolheu, Ele já sabia o tranqueira que eu era, gente. Ele já sabia de todos os meus defeitos. Deus, quando me escolheu, sabia que eu não prestava mesmo. É bem possível que as pessoas, por exemplo, vamos pegar uma empresa grande aqui, se ela fosse me contratar, me colocar no RH dela para eu ser contratado, nem na porta eu entrava. Na hora que eu falava assim, manda o seu currículo. Já foi embora. Já foi embora. Gente, eu vim terminar o meu 2º grau, eu já era velho. Para você ver. Que eu fiz de qualquer jeito, como a maioria dos alunos aí que é de bairro periférico, termina de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então a empresa nenhuma me pegaria. Pois é. Eu sei claramente, se eu fosse contratar o de Paulo, eu não contrataria naquela época.
porque era muito desqualificado, de todas as formas. Pois é, esse cara desqualificado, tranqueira, rilhento, briguento, contencioso, autoritário, abestalhado, idiota, mentiroso, respondão a pai e mãe, foi esse que Deus escolheu. Ele sabia quem eu era quando me escolheu. Ele sabia de todos os meus defeitos. Sabia o quanto que eu era ruim. E falou, é aquele empesteado de Paula que eu vou chamar. Ele foi e me chamou, querido. E quando eu vim para ele, eu falei, o senhor me chamou? E teve tanta gente falando, ah, mas o de Paulo é grosso. Ih, já xingaram de tanta coisa. Se eu fosse olhar, cada um dos irmãos que olharam para mim e falou, você não serve para o reino de Deus. Se dependesse deles, eu já estava desviado fazia tempo. Só, Daiane, eu sempre tive a visão que foi Ele que me escolheu. Foi o meu Senhor que me escolheu. Não foi o Zé, não foi o Pedro, não foi o Antônio, não foi aquele camarada que acha que presta, que acha que é bom, que acha que é melhor do que eu. Não foi ele quem me escolheu. Quem me escolheu foi o Todo-Poderoso e ele sabia quem eu era. E ele falou, eu escolhi ele, eu tenho paciência, eu vou esperar a mudança que tem que fazer. Vou esperar a mudança, vou derramar meu espírito, vou derramar minha força. E aos poucos, ele foi transformando e vem transformando a minha vida ao longo desses anos. Preste atenção. Deixa eu te contar uma história aqui, antes de nós terminarmos. Há muitos anos atrás, coisa de uns 10 anos atrás, eu fui a Goiânia, minha ex-terra, e aí estava inaugurando um salão da igreja lá. E o pastor que estava inaugurando a igreja, que ele abriu, era muito meu amigo, porque eu preguei o evangelho para ele. E ele se converteu, firmou, estudou e se tornou um pastor. Aí então, no dia que ele chamou para ministrar, e quem conhece de perto sabe que eu tenho um dom muito forte para a cura de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, tendinite, bursite, capetite, diabetes. Então Deus realmente dá muita unção para a cura de coluna. E é um problema que quando tem 10 pessoas, pelo menos 3, 4 tem problema de coluna. E a igreja estava cheia, tinha uns 200 pessoas naquele dia. E eu cheguei no início da pregação e falei, eu quero saber aqui, quem tem hérnia de disco, bico de papagaio, bursite, tendinite, esporão, sente uma dor terrível aqui na testa, que nada cura, nada tira, sente uma dor aqui, bursite, tendinite, aqui muito forte, nada cura. Aqui no cóccix, aqui tem uma dor horrível, quando senta dói, quando deita dói, quando levanta dói. Já trocou colchão, já trocou travesseiro, tudo dói. Quem tem assim, levanta a mão. Rapaz, quando levantou, tinha 87 pessoas. Aí eu falei, essas 87 no final eu vou orar, todas serão curadas. Olha que responsabilidade, né? E aí ministrei, preguei lá durante uns 20 minutos, e aí eu fui contar de novo. Quantas pessoas? Aqueles 87, quando eu oitei, não estava 87, tinha aumentado, foi para 91. E aí comecei a orar com aquelas pessoas, e Deus foi dando graça, uma sendo curada, 2 e tal. Quando chegou mais ou menos umas 45 para 50 pessoas, eu sei que estava na metade da fila. Aí de repente, quando deu assim mais ou menos umas 10 pessoas, tinha um moço um pouco mais alto que eu, bem branquinho ele, bem branco mesmo. E aquele moço chorava e chorava e chorava e chorava, e ele estava assim encurvado. E ele estava chorando muito. E aí pronto, até que foi a vez dele, ele chegou. Quando ele chegou e tal, perguntei o nome dele, e aí orei com ele, fui orar com ele. Quando eu fui orar com ele, medi, a coluna dele estava muito torta. E ele foi e orou para mim e falou assim, bispo, acontece que daqui era sábado. Na terça-feira que vem está marcada a minha cirurgia para hérnia de disco e tal. E hérnia de disco, o que acontece? Ele chega e coloca uma agulha bem grossa e ele
faz uma anestesia, a anestesia é na altura da coluna, e a probabilidade de ferir a medula é muito grande e ficar paraplégico é muito forte. E eu vou ter que fazer essa cirurgia, porque ele ia colocar os pinos para travar na altura do cóccix, para parar as dores. E aí tal, eu fui e orei com ele. Quando eu orei com ele, eu só vi um estralo muito forte na coluna dele e tal. Gente, aquele moço gritava e ele chorava. Chorava primeiro porque foi curado. Aí quando ele terminou, parou o choro porque foi curado. Naquele dia Deus libertou ele. Aí eu falei, e aí, companheiro? Ele foi, virou e falou assim, você pensa que eu estou chorando é por causa da cura? Eu falei, eu acho que é. Ele falou assim, em parte é. Mas sabe por que eu estou chorando mais ainda? Ele falou, por quê? Você não está lembrado de mim, né? Eu falei, rapaz, pior que não. Ele foi e virou. Quando nós éramos adolescentes, nós estudávamos num colégio chamado Jesuíno de Abreu, na 7ª série. É mesmo, rapaz? Como é seu nome? Ele foi e falou o nome dele. E eu tentava lembrar, mas não lembrava. Mas ele lembrava de mim. Ele chegou e disse, nós estudávamos na 7ª série. E durante o ano letivo, o tempo inteiro, eu tinha muita raiva de você. Eu detestava você. Eu falei, que foi que eu te fiz? Ele falou, simples. Eu namorava com a garota, você deu de cima dela e tomou minha namorada. Eu falei, misericórdia, irmão. Ele falou, pois é. E eu tinha muita raiva de você. E eu ficava jurando. Mas nunca teve a oportunidade de eu pegar você no final da aula lá e te arrumar o braço. E ele era mais alto que eu, ia bater tranquilo. E ele falava que tinha muita raiva de mim. Eu falei, tá, mas e daí? E daí? Que agora não tem como não ver que Deus existe. Porque aquela pessoa que eu passei um ano tendo raiva, por causa do que aconteceu, que eu culpava você, eu não culpava a moça, era a moça que relacionava comigo, eu dizia que culpar era ela. Mas não, aquela pessoa que eu tinha tanta raiva, que eu tinha tanto ódio, que eu queria bater, agora eu vejo que essa pessoa tem um dom tão tremendo e essa pessoa é usada por Deus para me curar. E você era muito terrível. Era uma pessoa muito desprezível. Eu virei para ele e falei, é porque você não entende as escolhas de Deus. Deus não escolhe quem é bom de parafuso para servir ele não, gente. Deus não escolhe as pessoas certinhas, as arrumadinhas, aquelas que são boazinhas, aquelas que são santinhas. Deus não escolhe essas pessoas porque essas pessoas acham que são boas demais até para Deus. Então quando Deus escolhe é isso aqui, ó. Pronto, se Deus escolheu isso aqui, você acha que Ele não vai ter paciência para esperar a sua mudança? Você acha que Ele não vai ter paciência para esperar a transformação que Ele quer fazer? Você acha que Deus, quando escolheu você, não sabe que muitas vezes você vai entristecer Ele? Você acha que Deus, quando escolheu você, escolheu a mim, não sabe que a gente ia pisar na bola várias vezes até consertar? Então preste atenção. Não se afaste de Deus por nada, porque Deus, quando te escolheu, Ele sabia que você era difícil, e Ele não vai ficar forçando a barra, Ele vai estar te ensinando, te fortalecendo, te animando e dizendo, meu filho, minha filha, eu te aceitei do jeito que você é, e eu vou te transformar, não saia da minha presença, não deixa ninguém te condenar, ninguém falar mal, apenas venha para a minha presença e continua nela, porque eu vou fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Gente, quem é pai aqui, está na live, e quem é mãe sabe, filho dá trabalho ou não dá? Sim ou não? Quem aqui tem filho, levanta a mão. Quem acha que filho dá muito trabalho, levanta a mão. Não, levanta a mão. Quem acha que filho dá muito trabalho? E você despreza ele, você joga, esse não é meu filho? Você joga ele na lata de lixo?
ele pode ser ruim para os outros, mas para você, é seu filho. Você desistiu dos seus filhos? Você largou seu filho na mão? Pois é. O seu Deus é muito melhor do que você. Se você, sendo ruim, não desiste dos seus filhos, você acha que Deus vai desistir de você? Deus não desiste de você, Jamile. Deus não desiste de você, Paulinha. Deus não desiste de você, Lindinalva. Deus não desiste de você, Bruninha. Deus não desiste de você, Nildinha. Deus não desiste de você, Daiane. Deus não desiste de você. Ele sabe que você é difícil, que eu sou difícil, que nós somos difíceis. Mas Ele vai continuar insistindo. Se você ficar na presença dEle, pode ficar tranquilo que a vida inteira Ele vai te esperar e vai produzir as mudanças que Ele quer fazer na sua vida em nome de Jesus. E eu quero terminar com você dizendo, sabe por que eu estou pregando aqui agora? Porque Deus nunca desistiu de mim. Deus sempre me esperou. Vocês que estão aqui no salão, a maioria de vocês me conhecem há pouco tempo. Você acha que eu sou homem de Deus? Quem acha, levanta a mão. Pois é. Sabe por que eu sou? Porque Deus nunca desistiu de mim. Então, se tem jeito para mim, tem jeito para você. Então, quando uma pessoa ficar falando, Daiane, você está indo para a igreja, mas você... Não dá ouvidos não, amigo. Quando Deus te trouxe, Ele já sabia que você faz todas essas coisas erradas. Mas faz errado? Vem para a igreja. Fiz errado de novo, vem para a igreja. Daqui um pouco, quando você assustar, você vai ver que você conserta todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Amém? Sim ou não? Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus então. É exatamente isso. Há muito tempo atrás, não muito, tinha uma irmã na igreja, aqui. O marido dela era muito difícil, muito tranqueira. E ele então, ele viu um rabo de saia e ele estava lá. E ela ficava muito magoada com aquilo. Um dia ela tomou uma decisão, a pior decisão da vida dela, que ela iria pagar com a mesma moeda. E ela estava crente, viu, gente? Ela resolveu então fazer igual o marido, saindo com outros homens. E um dia Deus me deu um sonho e mostrou aquilo que estava acontecendo. Aí eu falei com ela. E a coisa era pior do que eu imaginava. Ela realmente resolveu aprontar e aprontava mesmo. Foi pro pecado assim, ó. Aí um dia, e eu sempre mando o zap, naquela época eu ligava ou mandava então, lembra do Orkut? Mandava o Orkut, depois foi mudando, mandava o Facebook, tudo sempre chamando ela para a igreja. Um dia ela chegou para mim, Paulinha, e falou o seguinte, eu não venho mais na igreja. Porque eu sou impura demais, eu sou errada demais para estar na igreja. Eu vou me afastar. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Não importa o que você fez. Quando for quarta-feira e domingo, você vem para a igreja. Quando chegar na igreja, eu vou orar com você, você vai ficar bem, você vai assistir o culto. E se você, no final, resolver ir para o mal, você pode ir, mas não deixa de vir para a igreja. Na quarta e no domingo. Mas eu estou toda errada. Falar, vem para a igreja. Mas eu estou adulterando. Falei, vem para a igreja. Vem para a igreja. Mas eu me sinto um lixo perto dos irmãos. Falei, quem te salva não é os irmãos, é o Senhor Jesus. E Ele sabia a tranqueira que você era quando Ele te chamou. Ele já sabia. Então, se Deus tem paciência com você, eu também tenho. Eu vou te esperar. Gente, e aquela mulher tinha 2 filhos. Adolescente já. E ela passou 3 anos e meio naquela vida. Quando ela matava um domingo ou uma quarta-feira, eu ligava, vem para a igreja. Ah, mas eu estou fazendo tudo errado, eu estou me sentindo impuro, eu estou me sentindo lixo. Eu falava, vem para a igreja.
Ligava e pegava no pé. E naquele período todo eu nunca falava, eu sabia todas as coisas erradas que ela fazia, mas nunca tocava naquilo para magoar ela, para ofender ela. Porque uma grande parte fala, você não presta, você é uma mulher da vida, você é uma mulher assim, assim, e maltrata, e magoa e machuca. Diante de Deus, nunca levantei minha voz. Era sempre falar, não importa, você é minha ovelha querida e eu vou trabalhar para a sua salvação. Você não é porco, porque porco você lava, vai para o chiqueiro. Ovelha, vai no chiqueiro, mas volta para o aprisco. Depois de 3 anos e meio, numa quarta-feira, eu tinha ido para Goiânia, tinha viajado. E aí então, na quarta-feira, a bispa Cleudia ministrou. Naquele dia, o Espírito Santo tomou aquela mulher e a libertou de todo o desejo, de toda a vontade maligna. E aquela mulher converteu de um jeito, transformou de um jeito. Outro dia nós estávamos conversando sobre isso. Ela veio para a gente bater um papo, você lembra aquela bispo, eu não acredito que foi eu. Eu falei, pois é, varô. Mas olha o tanto que Deus realmente moveu na sua vida. Ele sabia tudo que você fazia. Mas olha a paciência de Deus com você. E o Senhor teve paciência com ela. E usava seu irmão aqui para ter paciência mais ainda. Até que o Espírito Santo foi e a resgatou. Então preste atenção. Você nunca vai me ver falando, você não presta, você não serve para Deus, não serve para a igreja, porque você faz alguma coisa errada. Você vai me ouvir dizer, você é minha filha amada do coração, você é meu filho amado na fé, e enquanto eu for pastor nessa igreja, eu vou trabalhar para que você firme os seus passos, para que você seja aceito por Deus, e que você tenha a sua libertação e a sua cura. Deus sabia tudo que nós éramos quando nos chamou. E se Ele tem paciência conosco, nós vamos ter paciência. E fica tranquila, na hora certa o Espírito Santo vai transformar você como é devido. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então levanta as suas mãos, vamos orar juntos agora. Ora comigo agora e fala, Senhor Jesus. Mais forte, fala, Senhor Jesus. Nessa tarde, eu estou diante do Senhor e eu quero te falar. Ó meu Deus, eu te louvo, eu te exalto. Porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu do jeito que eu estava, exatamente como eu estava. O Senhor não me rejeita. O Senhor não me lança fora. O Senhor não me joga fora. Por isso agora, eu quero te pedir, ó meu Deus, me perdoe, se porventura eu desejei sair da sua presença, porque eu achava que eu não era bom o bastante. Mas agora eu vejo que o Senhor não escolhe os bonzinhos, escolhe a gente como eu, difícil. Oh meu Deus, e o Senhor sabia como eu era, quando o Senhor me chamou. E hoje eu entendo que o Senhor me acolhe, que o Senhor me aceita, que o Senhor não me rejeita. E eu digo, eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Jesus Cristo. Ele morreu por mim na cruz do Calvário, e é por mim, essa pessoa difícil, que às vezes não entende, mas eu estou aqui agora, firmando os meus passos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Sim ou não? É nisso que você precisa acreditar. É isso que você precisa acreditar. Certo dia, eu fui lá em Recife ministrar. E aí num determinado momento, lá no salão da igreja, e eu falei, você quer uma igreja, quem aqui quer uma igreja santa, pura e reta, que não é? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, então tá. Você quer essa igreja boa? Sim mesmo quero. Então tá. Então vai todo mundo para fora do salão. Pus todo mundo fora da igreja. Aí todo mundo ficou lá de fora. E aí? Falei, agora a igreja está pura, reta e santa. . Como assim? Porque não tem ninguém.
É o único jeito desse salão aqui ficar puro, reto e santo e é maravilhoso, é se todo mundo for para fora. Porque aí fica só o local. Mas aí também não tem igreja. Porque basta um colocar o pé do lado de dentro que os problemas começam. É ou não é? Sim ou não? Então, Deus sabe claramente que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, que amam um Deus perfeito, mas que dia a dia está buscando se aperfeiçoar nele em nome de Jesus. Amém, gente? Põe a mão no seu coração e fala comigo. Fala, Senhor Jesus, eu entendo hoje, pela sua palavra, eu entendo, pela sua palavra, que o Deus perfeito buscou a igreja imperfeita para amá-lo na sua perfeição e fazer com que essa igreja imperfeita, dia a dia, vá se aprimorando e buscando a perfeição. Por isso, meu Deus, vai me libertando, vai me curando, vai me restaurando. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o pessoal aqui. Pronto. Estamos orando sim pela Maria Rita, viu, José Nilson? Para que Deus realmente possa estar curando ela, libertando. Estamos orando diariamente. Essa semana mesmo nós conversamos bastante no telefone e oramos juntos. Realmente Deus possa mover na vida deles. Glória a Deus por isso. Maravilha. Vamos ficar sentado mais um minutinho, por favor. Lembrando que hoje, às 19h30, pelo Facebook, nós temos a live com a pastora Eunice Moura, vai estar ministrando. E amanhã à noite também nós temos a live, 19h30. Quinta-feira nós temos o culto, às 15 horas, comigo aqui novamente. E também pela live, tá certo? Lembrando que é de extrema importância a sua ajuda financeira para a gente manter a obra. Tássio vai colocar agora aí o número do nosso Pix, para que você envie para nós o seu dízimo ou a sua oferta, porque é através do seu dízimo e a sua oferta que nós fazemos a manutenção financeira da nossa sede aqui em Salvador. Você pode observar, todos que estão aqui no salão, que dia que você chegou aqui o salão está desarrumado, bagunçado, né? Nunca. Os banheiros estão sempre limpos, mas está limpo por quê? Porque tem alguém que faz. Nós pagamos uma pessoa que fica diariamente organizando, limpando. E é pago com o quê? Com o seu dízimo e com a sua oferta. Ok? Então você sempre vai encontrar um salão bem organizado, bem arrumado, porque o seu dízimo e a sua oferta faz tudo isso. Fechado? Então, que você possa enviar o seu Pix, tá certo? Eu quero mandar um abraço especial para Ionara Cruz, para Anice Alves, para Antônia Diogo, Deus abençoe vocês, para Valdirene Araújo, para José Nilson, Vilmair, a Valdirene Araújo já falei, né? Para Mara Santana também, deixa eu ver quem mais está aqui, que eu não falei, para Enira também, Enira, saudade amiga, Deus abençoe você, te guarde. Enira, manda o seu telefone, seu zap para eu conversar com você também, tá? Conceição Carvalho, Deus abençoe você também, minha amiga. A Evelyn Paula, minha sobrinha lá de Goiânia, Deus abençoe. Enira, não sei se você, como eu perguntei outro dia, não sei se você está na África ou se já está no Brasil novamente. Envie o seu telefone para mim pelo Facebook, eu vou e anoto e eu vou fazer contato com você. Tá ok? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, eu quero abençoar a sua tarde. Levantem suas mãos, ore comigo e fala, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a minha tarde, me encher de fé, de graça, de unção, e que o poder de Deus me leve em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até lá, se Deus assim nos permitir.